galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento outra vez. Me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Graça e paz para todos vocês. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui na plataforma do YouTube, aqui no canal Os Brodões Oficial. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 2 de março de 2023. Graças a Deus, mais um dia abençoado que Deus nos dá, não é verdade? Até aqui, Deus nos ajudou. Temos que agradecer a Deus todo santo dia. E você, está agradecendo a Deus? Está fazendo oração todos os dias antes de levantar da cama? Está apresentando toda a tua família, toda a tua casa, todas as tuas causas? Tá agradecendo a Deus? Tá colocando nas mãos de Deus? Tá pedindo para Deus tomar a tua frente, te levar aonde você tá indo, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para o mercado, que seja onde quer que você for. Ore a Deus antes, apresenta a Deus os teus caminhos, peça para Deus tomar a tua frente, tá bom? Ore pelo próximo, tá bom? Não esqueça nenhum momento de orar pela nação brasileira. Ora a Deus pela nação de Jerusalém, de Israel. Peça para Deus abençoar Israel e Jerusalém, tá bom? É o que agrada o coração de Deus. Ore um pelos outros. Ama o próximo como Deus te ama, tá bom? Busque o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Deixes que as demais coisas Deus irá acrescentar na sua vida, tá ok? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando, esse canal não é um canal religioso, é um canal de vídeos aleatórios, tá bom? Aqui, o desejo do meu coração é transmitir a palavra de Deus, tá bom? Foi para isso que Deus me chamou, para transmitir, para compartilhar e repartir o bolo com vocês, pra gente se alimentar junto, tá bom? O pão de cada dia, o pão de todas as manhãs, é o pão quentinho que vem do céu, que é de Deus, é a palavra de Deus. Para quem não sabe, estou maratonando as escrituras sagradas. E a Bíblia, a qual eu estou usando, essa daqui, usa essa daqui, Bíblia de Estudo, Plenitude, tá bom? É a mesma versão de João Ferreira de Almeida, tá bom? E aí, juntos, estamos maratonando e iremos começar a maratonar hoje o livro de Esdras, tá bom? Vamos ver o que Esdras aborda, se fala do rei Davi, rei Salomão, vamos ver. As 12 tribos de Israel, vamos aprender junto, né? A gente iremos conhecer esse livro juntos, graças a Deus, né? Livro de Esdras, tá bom? Graças a Deus. E você que perdeu um ente querido, está triste, está cabisbaixo, não se turbe o vosso coração, tá bom? Confie em Deus, que Deus irá confortar e consolar o teu coração, tá bom? Eu sei que não é fácil perder um ente querido, assim como eu já perdi minha irmã Maria Margarete. A gente sente uma falta, saudade, né? E sente aquela ausência dela ali, não vê mais a presença dela, que a gente se alegrava, conversava, sorria. Infelizmente, eu falo assim, infelizmente, lógico que a gente não iremos ver mais nosso ente querido, mas felizmente está morando com Deus, está morando com Cristo Jesus. Ah, Marcelo, você fala assim, será que é verdade? É verdade. Eu posso provar para vocês, lá em João 14, Jesus disse assim, ó, vou mostrar para vocês, em João 14, olha o que Jesus falou. Por isso que o que alegra o meu coração, alegra o coração de toda a minha família, porque a gente não somos, a gente não somos, como é que fala mesmo? A gente não somos da terra, na verdade, né? Somos peregrinos, somos passageiros. Aqui, ó, em João 14 diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que
que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Graças a Deus. Aqui, ó, Jesus tinha prometido, falando ali com os discípulos, que ele iria para o Pai, iria preparar lugar, e falou para eles: não se turbe o coração, não se entristeça o teu coração, a tua alma. Aonde eu vou, para onde eu vou, junto ao Pai, vocês irão vir comigo. Eu vou lá preparar lugar, e quando estiver pronto, eu preparar, eu venho buscar. É assim que Jesus está fazendo, tá bom? Jesus vem e busca o nosso ente querido. Assim vai acontecer com a gente também. Queira eu não, queira você ou não, certamente iremos partir desse mundo um dia. Iremos sim morrer um dia. E só que morreremos para essa terra e viveremos para Cristo, para Deus. Viveremos em Cristo Jesus sempre, graças a Deus. Então, vamos crer e confiar na palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, fique em paz, tá bom? O seu ente querido está com Deus, está com Cristo, tá bom? Fique em paz mesmo. Confie em Deus para que você possa morar com Deus. Então faça isso. Confie no Senhor de todo o teu coração, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus, né? Temos que agradecer a Deus todos os dias. Por isso que eu falo, esse canal aqui é um canal, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha função é essa, transmitir a palavra de Deus, compartilhar com vocês de corações contritos, tristes. Não adianta eu pegar e guardar só pra mim ou fazer assim. Só vou transmitir a palavra se vocês me depositar uma quantia no Pix. Não, eu vou pôr a chave do Pix na tela. Não vou fazer isso. Eu não vou cobrar aquilo que Deus me deu de graça, porque isso aqui, além de que Deus me deu de graça, isso aqui, a palavra de Deus pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, de graça recebeste, de graça dá, passar para o próximo, tá bom? E juntos iremos maratonar as escrituras, tá bom? Deus abençoe. Ó, antes de começar a maratonar o livro de Esdras, eu vou convidar vocês para quê? Para se inscrever no meu canal. Inscreva-se aqui no canal Os Brodões Oficial, tá bom? Pode se inscrever nesse canal. Porque eu vejo vocês assistem, mas não se inscrevem, por gentileza. Se Deus tocar no coração de vocês, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like. Deixou? Ative o sininho para receber notificações. Compartilhe os vídeos. Isso. Deixe nos comentários, tá gostando? Eu vou responder. Se vocês estão gostando ou não, pode falar. Eu respondo vocês. Isso, me siga no Instagram, e visita minha página no Facebook, tá bom? Curte lá a página. Estamos no Twitter, @brodões3, tá bom? @brodões3 no Twitter. Graças a Deus. Lembrando, veio uma palavra no meu coração pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Qual é a maior importância e preocupação de Deus para com o ser humano? E também o Espírito Santo também trouxe essa mesma pergunta: qual é a maior importância e preocupação dos grandes líderes das igrejas, como exemplo, pastores, apóstolos, bispos, anciãos? Qual é a importância, a maior importância e preocupação deles com o povo de Deus? E a mesma pergunta que o Espírito Santo me fez, só que ele mesmo deu a resposta. Que Deus é tremendo, é sábio. Qual é a maior importância e preocupação de Deus para com o ser humano? E qual é a maior importância e preocupação dos grandes líderes com o ser humano também? A de Deus é que todos venham se arrepender de todos os seus pecados, de todos os seus caminhos maus, e venha receber, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e confessar
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, derramou teu sangue carmesim, para que todos nós tenhamos a vida eterna com Deus. Essa é a preocupação de Deus para com a nossa alma, para que aquele grande dia a gente possa morar com Deus, morar com Cristo Jesus. E a maior preocupação dos homens para com os seres humanos é que eles habitem dentro da igreja, enchem a igreja, o templo, e quanto mais o templo cheio, mais riquezas eles têm. Eles quem? O povo de Deus? Não, os líderes religiosos, os pastores, os bispos, os anciãos, os apóstolos. Todos esses títulos aí, ó. A Bíblia relata que Deus escolheu uns para pastores, uns para apóstolos, para presbíteros, diáconos. Só que tem tantos que a gente fala, foi Deus que escolheu dessa forma? Quem ungiu esses homens? Quem levantou esses apóstolos, anciãos, bispos, pastores? Quem foi que ordenou eles? Não foi de Deus, não foi da parte de Deus. Foi entre eles mesmos. A preocupação desses grandes líderes é encher o templo e ficar mais rico, ficarem mais milionário. Quantos cultos, quantas campanhas, quantas mentiras se falam do púlpito, que antigamente se falava que era santo, e sai tanta mentira de lá, tanta enganação, que o servo de Deus que entra lá não é informado do reino do céu, não informa o povo que um dia iremos partir, um dia Jesus virá buscar para levar para as moradas junto ao Altíssimo, o nosso Altíssimo Deus. Eles mentem, diz que o povo irá ficar rico, terás casas, terás tesouros, terás muitas casas, muitos carros, muitas riquezas, só que não anunciam o reino de Deus para esse povo, não anunciam a vida eterna que é junto com Deus, não é nessa terra. E por isso que muitos estão sendo enganados, talvez estão perdendo o caminho para o céu, estão indo para o caminho do inferno. Então desperte, ó Igreja do Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. As demais coisas Jesus prometeu irão ser acrescentadas. Então pare para pensar. Deus é mais preocupado conosco para nos dar salvação, a vida eterna, do que o homem que quer encher templos e mais templos para ele ficar mais rico e milionário e você perder a tua salvação. Claro que ele também perderá, porque Deus é justo e fiel. Amém? Fique com essa palavra no coração. Bora maratonar então? Então vamos maratonar, a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós, YouTube. Melhorar a qualidade de som, de vídeo, de tudo. Porque meus inscritos são abençoados por Deus. Merecem o bom e o melhor. Tá bom? Graças a Deus. Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Bora começar a maratonar e a gente iremos maratonar. Eu irei ler a sinopse, tá bom? A sinopse do livro de Esdras. Vamos, vocês conhecem a sinopse quando a gente, né, iremos assistir um filme, a gente gosta de ver a sinopse. Só para tá detalhada ali, só um resumo que vai acontecer no filme. E a sinopse aqui do livro de Esdras, do livro aqui das Escrituras Sagradas é assim. A gente lê antes a sinopse, né? O resumo, para a gente poder entender o livro que vai ser abordado no livro da Palavra de Deus, tá bom? Iremos ler a sinopse, tá ok? Bora então, vamos! Vem comigo então! Bora! Vamos lá, vamos entrar já no livro de Esdras ou Esdras? Vamos ver aqui como
pronunciar, né? A sinopse de Esdras, o livro de Esdras. Autor provavelmente é Esdras mesmo, data de 538 a 457 a.C. O tema que a gente irá abordar é retorno dos exilados para Jerusalém e reconstrução do templo. Palavras-chave: construir à mão do Senhor a casa do Senhor. Vamos lá. Autor: o livro de Esdras, cujo nome provavelmente significa O Senhor tem ajudado, deriva o seu título do personagem principal dos capítulos 7 ao 10. Não é possível saber com absoluta certeza se foi o próprio Esdras quem compilou o livro ou se foi um editor desconhecido. A opinião conservadora e geralmente aceita é a de que Esdras tenha compilado ou escrito este livro juntamente com o 1º e 2ª Crônicas e Neemias. A Bíblia hebraica reconhecida e reconhece também Esdras e Neemias como um só livro. O próprio Esdras era um sacerdote, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor. Liberou e liderou o segundo dos 3 grupos que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Como homem devoto, estabeleceu firmemente a lei, o Pentateuco, como a base da fé. Ocasião e data. Os eventos de Esdras cobrem um período um pouco maior do que 80 anos e caem em 2 segmentos distintos. O primeiro segmento, do capítulo 1 ao 6, cobre um período de cerca de 23 anos e tem como tema o primeiro grupo que retorna do exílio sob Zorobabel e a reconstrução do templo. Depois de mais de 60 anos de cativeiro babilônico, Deus desperta o coração do regente da Babilônia, o rei Ciro da Pérsia, para publicar um edito que dizia que todo judeu que assim o desejasse poderia retornar para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo e a cidade. Um grupo de fiéis respondeu e partiu em 538 anos antes de Cristo, sob a liderança de Zorobabel. A construção do templo é iniciada, mas a oposição dos habitantes não judeus desencoraja o povo e a obra é interrompida. Deus então levanta os ministérios proféticos de Ageu e Zacarias, que chamam o povo para completar a obra. Embora bem menos esplêndido que o templo anterior e de Salomão, o novo templo é completado e dedicado em 515 anos antes de Cristo, aproximadamente 60 anos depois. Em 458 anos antes de Cristo, outro grupo de exilados volta para Jerusalém, liderado por Esdras, no capítulo 7 ao 10. São enviados pelo rei Pérsia Artaxerxes, com somas adicionais de dinheiro e valores para intensificar o culto no templo. Esdras também é comissionado para apontar líderes em Jerusalém para supervisionar o povo. Já em Jerusalém, Esdras assumiu o ministério de reformador espiritual, o que deve ter durado cerca de 1 ano. Depois disso, viveu provavelmente como um influente cidadão até a época de Neemias. Provavelmente, o sacerdote dedicado e como um influente cidadão até nessa época de Neemias, o sacerdote era mesmo dedicado. Esdras encontra um Israel que tinha adotado muitas das práticas dos habitantes pagãos. Ele chama Israel ao arrependimento e a uma renovada submissão à lei, ao ponto do divórcio de suas esposas pagãs. O conteúdo
Duas grandes mensagens emergem de Esdras: a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Deus havia prometido através de Jeremias que o cativeiro babilônico não teria e também teria uma duração limitada. No momento apropriado, cumpriu fielmente a sua promessa e induziu o espírito do rei Ciro da Pérsia a publicar o edito para o retorno dos exilados. Fielmente concedeu liderança Zorobabel e Esdras, e os exilados são enviados com despojos, incluindo itens que haviam sido saqueados do templo de Salomão. Quando o povo desanimou por causa da zombaria dos inimigos, Deus fielmente levantou Ageu e Zacarias para encorajar o povo a completar a obra. O estímulo dos profetas trouxe resultados. Finalmente, quando o povo se desviou das verdades das suas palavras, Deus fielmente enviou um sacerdote dedicado que habilidosamente instruiu o povo na verdade, chamando à confissão de pecado e ao arrependimento dos seus caminhos perversos. A fidelidade de Deus é contrastada com a infidelidade do povo. Apesar do seu retorno e das promessas divinas, o povo se deixou influenciar pelos seus inimigos e desistiu temporariamente e posteriormente, depois de completada a obra, de forma que pudesse adorar a Deus em seu próprio templo. O povo se tornou desobediente aos mandamentos de Deus. Desenvolve-se uma geração inteira cuja iniquidades se multiplicaram sobre a massa e sobre toda a cabeça. Contudo, como foi dito acima, a fidelidade de Deus triunfa em cada situação. Título: Aplicação pessoal. Aplicação pessoal. As mensagens de Esdras são uma constante lembrança da facilidade com que o povo de Deus pode desanimar e perder aquilo que faz diferente. Deus está cumprindo as suas promessas. Apesar disso, o povo da aliança facilmente esquece as suas promessas e a moral inconfundível que deve caracterizar o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quando isso acontece, os planos de Deus são atrasados. Santos transviados não podem impedir totalmente os planos soberanos de Deus, mas pode atrasá-los ou frustrá-los. Deus é maior do que nós e tem caminhos para transcender as nossas deficiências. Contudo, deseja que caminhemos em obediência, de forma que os seus planos possam se cumprir como originalmente revelados. Cristo revelado. O próprio Esdras prefigura Cristo pela forma de vida que leva e pelo papel que cumpre. Pode-se destacar isto de 3 formas em particular. Primeiro, como aquele que tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Esdras traz à nossa mente a descrição que Cristo faz de si mesmo como aquele que zelosamente obedece o Pai. João 5,19. Segundo, como o sacerdote, Esdras prefigura o papel de Cristo como o grande sumo sacerdote. Hebreus 4, versos 14. Terceiro, como o grande reformador espiritual que chama Israel ao arrependimento. Esdras tipifica o papel messiânico de Cristo, como aquele que transforma as perspectivas espirituais de Israel, incluindo o chamado para abandonar o tradicionalismo morto e a impureza moral, em Mateus 11, versos 20 ao 24, e no capítulo 23. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo em ação. A obra do Espírito Santo em Esdras pode ser vista claramente na ação providencial de Deus.
em cumprir as suas promessas. Isto é indicado pela frase "a mão do Senhor", que aparece 6 vezes. Foi pelo seu espírito que despertou o Senhor, o espírito de Ciro, e tinha mudado o coração do rei da Síria. Teria sido também pelo Espírito Santo que Ageu, profeta, e Zacarias profetizaram aos judeus. A obra do Espírito Santo é claramente vista na vida pessoal de Esdras, tanto no sentido de obrar nele. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, como no sentido de atuar em seu favor. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Graças a Deus. Deu para entender um pouquinho, né? A gente aqui dando só uma pescadinha, né? É um resumo aqui, né? Mas vamos para o texto, né? Vamos para o livro de Esdras. Bora, vem comigo. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. O título diz assim: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com grão e gados, afora a dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, fora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Glória a Deus. Esdras, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 70. O título diz assim: A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa.
os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Realaias, Mardoqueu, Bilzã, Mispá, Bigval, Reum, Baanã, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paete Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro, Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imé, 1.052. Os filhos de Passu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Alida, os filhos de Sobal, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanial, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Tifa, os filhos dos servos do Salomão, os filhos Sotai, os filhos Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também
Estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Imé, porém não puderam mostrar a casa de seus pais. E sua linhagem de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, e os seus camelos 435, os jumentos 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar, conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Glória a Deus. Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim, o título diz assim: é levantado o altar. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Título: são postos os alicerces do templo. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zerubabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua,
seus filhos e seus irmãos, Cadmei e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito e muito longe. Glória a Deus! Glória a Deus, graças a Deus, até aqui Deus nos ajudou, né? Até aqui Deus nos mostrou um pouco aqui, lógico, da sinopse aqui do livro de Esdras e esses 3 capítulos para a gente entender um pouco da história, a continuação da história da vamos dizer assim, da ninhada do rei Davi, né? Do povo que foi constituída ali por Deus, que estava com Davi, depois passou para o rei Salomão, né, o filho de Davi, e até aqui Deus levantando os reinos e mais levitas, e a glória de Deus descendo sobre aquele lugar, Jerusalém, Israel, aquela casa, o palácio, e vamos conhecer mais e mais, tá bom? Chegando até aqui, para que o vídeo também não fique muito longo e cansativo para todos nós, né? Vou dar a bênção apostólica, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias, porque não vale a pena só hoje, não. Tem que ser isso mesmo. Tem que ser todos os dias a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, dentro de nós. E que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. O amém significa assim seja a vontade de Deus. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos a Deus que envia supla, né? Supla nossas vidas, que supla todos nós, todos aqueles que precisam. Pedir a Deus que visite hospitais, presídio, que visite asilo, que visite lugares onde a gente não pode ir, onde a gente não consegue entrar. Só mesmo Deus consegue, porque Deus é Espírito, é o Todo-Poderoso. Não há nada nessa terra, não há adversário nessa terra, nem no céu nem na terra, que fique de pé diante de Deus, que impeça a Deus fazer a obra, a concluir aquilo que Deus prometeu e começou na nossa vida, a obra que Deus começou na minha e na tua vida. Ele completará, Ele continuará a fazer, porque Deus é fiel. Graças a Deus, assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá aí, galera? Espero que vocês tenham gostado de começar a maratonar esse livro de Esdras, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo, graças a Deus. Espero que seja de grande valia. É importante quando a gente está lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, a gente sente a presença de Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo nos consolando, nos confortando, nos dando sabedoria, dando discernimento. Então continua assim, servindo a Deus, continua assim, mesmo que você não é servo de Deus, mas ouve a palavra de Deus, é importante,
para cada decisão da tua vida, o que você for fazer, o emprego que você está esperando, o emprego que você quer trocar, a faculdade, a escola. Confie em Deus, peça para Deus. Ele é a única solução. Não há outro Deus nem no céu nem na terra. Deus é o único Deus. Só Jesus pode te ajudar e te salvar. Amém? Fique em paz. Espero que vocês tenham uma quinta-feira abençoada por Deus. Que Deus venha multiplicar saúde na tua vida. Que Deus venha multiplicar a paz, a graça. Que Deus derrame sobre você virtude e vigor. E que Deus multiplique o seu salário. Sim, multiplique o alimento. Que Deus venha guardar a viúva e o órfão. Que Deus venha proteger e sustentar o necessitado com teu espírito. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Espero vocês, aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Eu fico por aqui mesmo, só me resta dar tchau. Deus abençoe, graça e paz. Fui!